noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós estamos em qual live? Não sei. A primeira foi Ana Paula, Luz com Marquinhos. Luz com Marquinhos. O Lúcio não teve. Marcos, né? O Paulo Lúcio, Monteiro. Paulo Monteiro. Daniel Decurcio, a Ana Paula. Nós estamos na quinta live da noite. Vocês têm que lembrar que agora a gente está tendo live pela manhã, 11 horas, e também à noite. Ou seja, é muita live. Praticamente um Praticamente, telejornal. Praticamente o dia inteiro aqui. Giovana tá aí, Gabriela tá aí, Frésia, um gusto de Equador, Quito? Equador. É Quito? Não sei. Thiago Toboni. Olha lá o Paulinho. Agora entrou. Joyce. Daniel Decurcio. É assim? Aí. Muito louco. Muito louco. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? E Tudo aí? bem? Estão me escutando bem? Então, perfeito. Perfeito. Bom, Quarentena, a barba tá crescendo, pô. tá. Então, vamos Faz cortar, parte. né? Bom, eu queria apresentar para vocês, esse é Paulo Estevam Decurcio, o irmão mais velho do Daniel e do Rafael, ou seja, ele manda em todo mundo e eles obedecem. Bateu demais no Daniel, né? No Rafael não, Coitado, mas no Daniel. Daniel sim. Bom, mas quando nós fizemos a seleção dos assuntos, a gente queria trazer algo muito mais interativo, não só tecnicista, né? Não só odontologia, mas ouvir também uma visão de um administrador, né? Então, a gente gostaria que você se apresentasse, a sua formação, o seu campo de atuação. Paulo, eu sou engenheiro formado em engenharia civil, mas hoje trabalho na administração de lojas, na administração do laboratório, da Dentística Lab, da Dentística Ensino, a parte dos cursos, e nós estamos trabalhando agora na reforma da Dentística Clínica. O Leonardo está te assistindo, viu? Você está bem de público. E o Daniel diz que eu sou mestre cervejeiro também. Então, assim, o que me chama muita atenção na sua área de atuação é a sua gama de negócios, né? Isso para um dentista é extremamente rico, porque estou falando da Paula, eu acho que nós somos um pouco limitados, né, nessa questão de negócios. E o que eu vejo é exatamente isso, você tem uma gama de locais que você administra, então eu penso que você pode contribuir muito conosco, dentista, nessa construção desse pensamento, né? O dentista é administrador, o dentista pode administrar, o dentista precisa de um administrador. Então, essa nossa live é nesse sentido, é que para a gente possa formar essa ligação, né? O Paulo, e me permitam a todos chamá-lo de Paulinho, porque meu pai, o nome do meu pai é Paulo também, e por um acaso do destino, é natural que o filho com o mesmo nome seja chamado de Pinho, né? Então é Paulinho, então me permitam referir a ele de Paulinho. Mas o Paulinho, ele tem, enfim, além de toda a capacidade administrativa, é um investidor também, agora está desenvolvendo a cervejaria Debrou, então algumas frentes de trabalho que para nós dentistas nos assusta, porque nós somos, a nossa formação é muito tecnicista, né? Nós somos formados para sermos dentistas.
e talvez a nossa formação seja uma formação equivocada, porque não nos prepararam para sermos patrões de nós mesmos. E o Paulinho, além de tudo, ele tem pela própria formação de engenharia civil, é um pensamento muito racional. Foi o que a nossa equipe acabou trazendo para nós. Nós nunca quisemos alguém que tivesse um perfil de coach, de marketing, porque a nossa equipe, particularmente eu e a Paula, não precisamos de ninguém que nos estimule. Aliás, a gente precisa de alguém que controle, né? A nossa energia é um pouco exagerada. Então a gente precisava dele, que hoje é o nosso consultor, quer dizer, é o que administra as coisas do ensino, do laboratório, para trazer um pouco de razão às nossas ações. E eu acho que é isso que falta, talvez, na nossa profissão como dentista. Então, a ideia de fazer a live com o Paulinho foi trazer o pensamento objetivo, racional, lógico, para esse processo nosso, que é muito subjetivo, talvez até um pouco lúdico a nossa ação. Né? É isso. Então, obrigado. Além de tudo, o Paulinho ele não, é tímido e não tem muita paciência. Então, agradeço a ele por essa disponibilidade de estar conosco e contribuir com esse momento que a gente está vivendo na sociedade, na humanidade, né? Todos por um único objetivo. Então, muitíssimo obrigado, Paulinho. É isso. Agora é o nosso meio de comunicação, né? Novidade agora é essa. É isso. Paulinho, e você como administrador de várias áreas, como que você pensa que a gente pode administrar a clínica à distância? Qual a sua orientação, já que a gente está com essa pandemia do coronavírus, todos os dentistas em casa, qual é a sua orientação, por exemplo, aos funcionários da clínica, que está todo mundo parado? Como a gente deve atuar nesse momento? Paula, o governo toda hora solta uma medida diferente, né? Mas a última relacionada à parte trabalhista foi a medida provisória 927, que trata especificamente dessa situação de quarentena, né? Onde você tem várias situações que você pode fazer. Primeiro é colocar a equipe toda de férias, que são férias coletivas, ou você pode usar parte da sua equipe de trabalho para trabalhar em casa, fazer algum trabalho em casa. Não sei se o consultório tem essa necessidade, acredito que não tenha. Tem a opção de você remunerar, dar uma licença remunerada e o pessoal em casa, depois você usa como banco de horas e isso você pode ir descontando de 2 em 2 horas a mais por dia, né? Então, assim, o interessante é que o governo está movimentando para que não aconteça ações trabalhistas em função dessa situação que nós estamos vivendo, que é uma situação que nunca ninguém passou, né? Paulinho, mas são umas férias que, por exemplo, eu que tenho uma clínica, eu não estava esperando esse dinheiro para pagar férias de todo mundo. Eu sou obrigada a pagar essas férias ou eu posso diluir isso, conversar com cada funcionário, diluir em cada mês, já que a gama de funcionários é grande e eu penso que nós também estamos parados, né? Nós não temos esse dinheiro, não sabemos quanto tempo estaremos parados, né? É possível hoje você, em função dessa medida, negociar caso a caso. Ou você faz uma negociação com todos os funcionários iguais, ou você negocia caso a caso. Então é possível você negociar com o seu funcionário essa situação de pagar férias depois e tal. A medida provisória, quando você coloca em férias, ela diz para você efetuar as férias, efetuar o pagamento desse período. Mas também dá a opção de você negociar com o funcionário. Então, assim, é possível deixar para cumprir. Teve o Sindicato do Comércio, por exemplo, como citar como exemplo, ele fez um aditivo do acordo coletivo, onde as férias
você dá 15 dias de férias, você paga o salário do funcionário agora, antes de completar o mês, e esses 15 dias você paga junto com os 15 dias futuros que ele irá tirar. Então foi um acordo. Tem sindicato que não fez acordo ainda, pode ser que venha a acontecer. Mas é possível você negociar funcionário com funcionário, funcionário a funcionário. Mas, por exemplo, eu parei semana passada. Então, segunda-feira eu já completo, quarta-feira que vem, são 15 dias de férias que já cumpriu. Se a gente não voltar até quarta que vem, eu dou mais férias? Dá mais férias. Você pode dar até 30 dias de férias. Assim, a orientação que a gente pode dar nesse momento é: funcionário que está com contrato de experiência, é melhor você rescindir nesse momento, né? Negocia com ele, conversa com ele, diz a ele que se ele não arrumar um outro trabalho nesse meio tempo, que você está disposta a recontratá-lo lá na frente. Os funcionários efetivos, os que você quer que continue, você dê as férias os 30 dias e negocie a forma de pagamento com eles, entendeu? Eu acho que eles vão entender. O ruim é se eles não... O ruim é se eles ficarem totalmente também sem receber, né? É porque toda a ciranda parou, né? Toda a roda ela parou de girar, né? Então, assim, o funcionário não recebe, porque a gente não recebe, porque o governo não recebe, porque o funcionário não recebe, ninguém está recebendo, porque de certa forma está parada a roda, né? O governo chegou a soltar uma medida que aí o presidente vetou, que era suspender o contrato de trabalho por 4 meses sem remuneração. Imagina só, 4 meses sem receber salário. A pessoa também, a gente tem que olhar os dois lados, a gente não pode olhar só o lado nosso do empregador, né? Tem que olhar o lado do empregado também, porque ele que faz a roda girar, né? Vamos dizer assim. É a base, né, da pirâmide. A maioria são eles. Somos nós, né? Mas como também é tudo novo, a gente acredita, a gente está acreditando que daqui 30 dias vai voltar, e vamos ver o que vai acontecer daqui 30 dias. Pode ter outra medida provisória daqui 10, 15 dias. Não vai voltar daqui 60. Tudo vai acontecer à medida que esse prazo vai alongando, né? A Giovana perguntou aqui para nós, essa relação, a dispensa, por exemplo, para férias, ela precisa ser contratualizada, ou seja, por essa medida provisória, só o fato de dispensar nesse período já é suficiente para ser uma parte da relação patronal. Como funciona isso? Se houver alguma situação diferente, por exemplo, você deu 15 dias de férias, pagou os 15 dias de férias, ok. Não precisa ter um aditivo contratual entre o funcionário e o empregador, porque nesse caso você está certinho, né? Vamos dizer assim. Se você der as férias e não for negociar com ele, se vai ser compensação de horas, se vai ser pagamento nas férias seguintes, nos 15 dias seguintes, aí sim é importante ter isso registrado, fazer um aditivo contratual para não ter problema lá na frente, né? O que o Paulinho falou, nos orientou também. Como a gente não sabe da situação, por quanto tempo, a gente acredita que 45, 50 dias, até está abordando aí um dos nossos colegas. Mas a gente não sabe, na realidade, né? A primeira cidade que teve essa situação foi Wuhan. Depois de 3 meses é que ela vai ser liberada para o isolamento parcial. Enfim, a gente não tem essa definição. Mas o que o Paulinho nos orientou como equipe dentística e como laboratório dentística Lab é que, caso ultrapasse isso, esse período em que o funcionário estaria em isolamento, a gente poderia usar como banco de horas. Seguramente, daqui 10 dias, 20, 30, 40, 60 dias, não importa quando a gente voltar, nós vamos ter que trabalhar muito mais, né? Então, ao produzir muito mais, precisaríamos usar mais horas e precisaríamos trabalhar seguramente no sábado, né? Mas, assim, a minha preocupação é o seguinte, está todo mundo sem ganhar. A gente pensa que vai ter muito mais trabalho, mas se o paciente também não tem dinheiro, ele vai procurar estético?
Então, assim, é preocupante porque é um ciclo, né? Mas é muito novo, né, Paulo? Eu acredito que... O Gabriel tá te dando tchau aí. Tchau, fera. Parece que teve uma pergunta aí também, se pode retroagir as férias. A sugestão é que coloque esses dias até o contrato, até a medida provisória como licença remunerada para usar isso como banco de horas e depois, a partir da medida provisória, coloque em férias, pagando o momento que for propício aí para o profissional. Mas é tudo novo, né? Então vamos trabalhando à medida que vai acontecendo. Nós resolvemos por 15 dias, agora vamos ver o que vai acontecer daqui a 15 dias. Né? É tão novo que até os 5 maiores bancos liberando por 3 meses a quitação de boletos daqueles clientes que tinham investimento, na realidade financiamento, mas que estavam em dia, ou seja, é tudo tão novo que a gente seguramente vai ter muita coisa, né, ainda para desenrolar. O governo não vai ficar parado seguramente em nenhum lugar do mundo, né, para que essa roda gire. Sim, sem dúvida. Tá todo mundo escrevendo aí que é preocupante. A visão que eu tenho também é a visão que muitos estão escrevendo. Como, por exemplo, eu que trabalho só voltado para a estética, né? Esse paciente, a estética é terceiro plano, não é primeiro plano e nem segundo plano, é terceiro plano. Entretanto, a gente tem que pensar que esse sinal veio porque a gente tinha que passar por isso. Então, assim, as coisas vão passar e vão se resolver e nós vamos encontrar o caminho de atrair esse paciente e a gente fazer girar novamente esse dinheiro, né? O mercado tá sem saber, né? Eu estava lendo agora há pouco o CEO da XP dizendo que o PIB vai cair esse ano, mas no ano que vem, que era para ser 3,5, vai ser 5,5. Então, a retomada já é rápida. Não é rápida de um mês, mas é rápida. Não vai demorar 10 anos, igual a gente sofreu aí para chegar e agora tem que parar tudo de novo. Paulinho, e assim, como você, com a sua visão, como você tem feito para otimizar o seu tempo nessa quarentena? Você continua trabalhando? Você está... A gente continua trabalhando, porque hoje a gente estava conversando entre um grupo de franqueados aqui, que é a hora de colocar em dia algumas coisas que ficaram para trás. Ou os projetos que não foram em frente, é o momento de a gente atualizar isso e fazer as coisas acontecerem. Né? Então, a gente continua trabalhando sim, não pode parar não. Eu penso que... Até para a cabeça não ficar ruim. Eu penso que esse é um momento de criatividade, né? Às vezes na rotina, criatividade não é assim, eu tenho o dom da criatividade, o Rafael tem, o Paulinho tem. Não é assim. A criatividade, ela tem que ser buscada, né? Você tem que criar essa oportunidade. Então, eu penso que esse momento que nós estamos vivendo é um momento para a gente criar novas aulas, é para a gente criar novas estratégias, é para a gente criar uma estratégia para trazer esse paciente de novo para o consultório, fazer vídeos, né? Criar recursos que na rotina que a gente tem, que é muito louca, não dá tempo, né, Paulinho? Você no início até comentou o que a gente pode fazer à distância, né? E aí nesse momento de quarentena, a FGV, por exemplo, soltou 50 cursos online gratuitos. Então, o dentista, o profissional que tiver condições de fazer um curso, até mesmo administrativo, de algo de administração, ou conhecer mais esse lado, né? Tá aí a oportunidade, né? Essas universidades todas estão pensando nisso também, né? O Isaac escreveu aí, a criatividade é observar o mundo ao redor e pensar em soluções.
é o que a gente tem que fazer agora, né? É usar desse tempo não como um ócio, não como férias, é usar esse tempo de um ócio criativo. A criatividade não é nata, mas você precisa botar o cérebro para funcionar, a gente precisa pensar, né? Precisa criar estratégias. Hoje você escreveu uma frase, qual era? Ele deu uma loucura aqui nele, ele estava escrevendo e de repente, qual foi a frase? Ah, como é prazeroso sentir a magia e a força da atividade cerebral. A gente precisa pensar, a gente precisa ativar. É o momento que a gente tem... Agora imagina, olha a magia que nós estamos vivendo. Eu até estava lendo uma frase esses dias, um texto. Isolados, o isolamento social, na realidade, os isolados são os médicos de primeiros socorros, de primeiro atendimento, e os enfermeiros e os doentes. Esses são os isolados. Nós estamos em casa, nós estamos entre entes familiares e que a gente ama. Não tem melhor lugar do mundo. É porque a nossa loucura que a gente vive, a gente desacostumou de passar dias em casa. Nós estamos no melhor lugar do mundo, então é hora da gente pensar em soluções. É isso aí, Isaac. É pensar na forma de... Não é ganhar dinheiro, mas é pensar numa forma de participar de maneira contributiva e voltar a fazer essa roda girar no exato momento que formos liberados por Deus ou pela vida ou pela ciência, né? Essa situação, por exemplo, que nós estamos passando, até de ficar em casa, acontecendo várias lives aí do mercado. Agora, enquanto nós estamos aqui, está acontecendo uma de shopping center, o shopping center reunido com pessoas do mercado, lojistas e tal, para achar uma solução, porque também, como é que faz? Ninguém paga os shoppings, os lojistas não pagam, os shoppings fazem o quê? Porque os shoppings estão fechados, né? Então, é hora de todo mundo se ajudar e a criatividade vai surgir nisso daí, né? E eu penso que otimizar o tempo não é só para solucionar o que nós estamos vivendo, não é só ter a criatividade, mas esse momento de quarentena é para a gente também restabelecer algumas coisas que foram perdidas, né? Por exemplo, esse momento em família, por exemplo, olha, hoje nós lavamos essa cozinha aqui, eu nunca vi a rapidez tão grande. Nós jogamos água aí, nós 4 rapamos, nós 4 limpamos. Isso é algo que a gente não faz no dia a dia, né? Então a gente dá mais valor ao funcionário, a gente tem mais tempo para conversar e a gente tem tempo de incluir no dia a dia a oração. A gente tem tempo de pensar em Deus e é algo que a gente não faz. Por quê? Porque não dá tempo. Porque você simplesmente esquece isso. Então, assim, Deus tem que ser na rotina. Deus tem que estar presente. Não importa a religião. Eu não estou falando de religião aqui. Rafael é espírita, eu sou católica. Então, assim, é o momento da gente colocar na nossa casa a presença de Deus, porque é isso. O coronavírus veio para isso, né? Quem falava que não tinha tempo, agora está sobrando, né? Está sobrando, isso aí. Exatamente. Paulinho, e eu tenho muita dificuldade, né, na parte de administração, talvez por isso que eu tenha sugerido esse tema e tenha insistido tanto para que você participasse. Mas você acha que é possível o dentista ser o que senta a bunda no mocho e trabalha e ser um bom administrador? Dá para fazer as duas coisas? Paula, eu acho que depende do profissional. Se ele tem essa intenção de fazer isso, acho que dá para fazer. Dá para, às vezes, uma consultoria de 1 mês e ele, dali para frente, ele toca o negócio. Tem gente que tem habilidade para criar uma planilha e tem um jeito de leitura de receitas e despesas de um negócio. Tem gente que prefere entregar isso para um profissional fazer. Então, assim, eu acho que é possível fazer, eu acho que depende do profissional querer fazer isso. E ter essa... Não é só querer fazer, é gostar de fazer. Porque às vezes a pessoa quer fazer, mas não gosta. Então, e tem condições de ter alguém para fazer, ótimo, né? Agora, eu sou sempre a favor do menor custo possível.
Se tiver que pagar um profissional para fazer isso, sabendo fazer, melhor não pagar, né? Se você sabe fazer, é melhor você fazer, concorda? Assim, eu tenho dificuldade, porque como Entendo. eu chego e trabalho muito, chega as planilhas para eu conferir, né? Isso entrou, isso saiu, nós gastamos isso, né? Assim, eu tenho a pessoa que faz isso, mas sinceramente eu tenho certeza que eu preciso fazer um curso, até para que eu possa entender as planilhas. Então, assim, é possível ser administrador e dentista, mas você tem que se dedicar também a buscar esse conhecimento, que é o que a Giovana fez, né? A Giovana trabalha na minha equipe e ela foi fazer um curso de administração. Então, quando você se dedica a buscar esse conhecimento, eu penso que talvez seja possível, sim, claro, né? Eu acho que é importante, quando você não tem essa disponibilidade de fazer, é você montar planilhas e relatórios que você tenha facilidade em saber os números. E fazer comparação. É sempre bom comparar, você ter o ano inteiro comparando mês a mês, gasto, um exemplo, energia do seu consultório. Você gasta, a energia ela é constante, ela é o mesmo valor o tempo inteiro, proporcional à sua receita, ela está sempre nessa mesma proporção, você precisa ter uma receita maior para pagar os seus custos, enfim. Eu acho que eu gosto de ter tudo num lugar só, numa planilha só, onde a gente consegue comparar tudo. Mas também tem que entender se a leitura está sendo fácil, porque não adianta entregar uma planilha ou um monte de planilha e você começar a ler aquilo ali e não entender, ou chegar uma hora que fala assim, não, larga isso para lá e eu vou fazer outra coisa, porque isso aqui eu não estou entendendo, não estou gostando disso, né? Então fazer um relatório, uma planilha de forma que fique mais clara e que fique fácil de entender, né? Do seu jeito. Às vezes tem gente que gosta da planilha da contabilidade, de meios de competência, e tem gente que gosta do caixa, quer saber quanto que no final do mês eu tenho ali no caixa. Ele bate com o que eu tenho no banco, né? Importante também a movimentação bancária, tudo que entrar passar pelo banco, né? Tudo que sair passar pelo banco. Isso daí facilita demais o entendimento final, né? Porque na hora que você fala assim, eu tenho tanto no final do mês, você tira o extrato, tá lá, né? Aquele valor. E aí é mais fácil você entender em cada linha do seu DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, aonde que você está gastando onde que você está tendo cada custo ali, cada seu gasto, onde que ele está, né? Importante ficar fácil. A galera está perguntando, e até serve de informação sempre, as lives ficam gravadas num período até a próxima live. Então, como nós estamos fazendo 2 lives por dia, essas lives estarão disponibilizadas, todas que fizermos nesse período e sempre, no nosso canal do YouTube também, para quem quiser acessar num momento futuro. Então é no canal do YouTube, busca lá Equipe Dentística e vão nos achar, tá? A do Lúcio, o Paulo Monteiro está perguntando se está gravada. Está gravada espiritualmente, o Paulo. Só, porque ele teve um problema técnico, científico. Mas olha só, o que eu vejo de planilha, tentando com a minha cabeça entender o que vocês falaram. Primeiro, se você vai administrar, que você seja o administrador da sua empresa. Trate o consultório como uma empresa, né? Exatamente. Sempre. Segundo é que você, ao administrar, entenda o que você os seus números, entenda o que você está fazendo e não jogue de maneira conveniente com os seus interesses financeiros com a matemática. A matemática ela não vai fazer curva, né? O que eu vejo, e eu estou falando de mim mesmo, se eu não tenho o Paulinho, por exemplo, para administrar, eu não tenho não tenho nenhuma noção de qual caminho o meu recurso, o meu rendimento vai.
Porque a minha formação é de ser dono de tudo que eu faço naquele dia, naquela semana, naquele mês. Talvez, imaginando que eu sente no mocho e ao final do mês eu abro a gaveta, pego o dinheiro tudo e põe no bolso. É meu, eu sou dono do consultório. E talvez esse seja um exemplo imbecil, mas é um exemplo claro de como o dentista trata o consultório. A gente senta, trabalha durante a semana inteira, chega na sexta-feira, recolhe o dinheiro, põe no bolso e vai embora. Falta talvez um plano de negócios, né, Paulo? De entender que o seu papel ali é como se fosse um funcionário de você mesmo, né? Exatamente. Uma coisa simples é isso que você acabou de falar. Uma coisa simples é você criar um salário para você que te dê situação que você consiga viver bem diante das suas receitas e colocar isso como empresa. Tirei da empresa o meu salário, aquilo ali vai ficando. Você vai, não, eu preciso fazer um investimento, vou tirar da empresa. O que eu tirei de salário eu gastei pessoalmente. Então, não misturar as coisas, a parte pessoal e a parte profissional, né? O consultório trata como empresa, vai lá, saca o dinheiro como salário, né? Porque, por exemplo, mais uma vez, o pensamento do Paulinho não é de marketing nem de coach. O Paulinho administra de maneira racional. Mas, por exemplo, uma das questões que as pessoas entendem, e eu tenho batido nessa tecla, porque eu conversei bastante com alguns gestores que trabalham com marketing e gestão para odontologia especificamente, Paulo. Qual que é uma das reclamações que eu vejo dos alunos, dos próprios colegas? Mas o investimento na profissão é caro. E muito disso é por não entender que você ali dentro do consultório é seu próprio funcionário. Você precisa definir o quanto você precisa ganhar por mês, o seu prolabore, o seu salário, e o dinheiro que sobra é o dinheiro da empresa, do consultório. Aí você consegue investir. Porque o investimento em você passar de um nível de trabalho médio para um alto desempenho, você sai de 8% de despesas. Isso são dados matemáticos dessas planilhas de gestão todas. Você sai de um investimento mensal de 8% para 13%. Então não tem um impacto tão grande se você tratar o seu consultório como empresa, né? O problema é que o dinheiro no final da semana é todo dentro do bolso. É para pizza, para cerveja, para tudo que for. É entender que você, dentro do consultório, é funcionário da empresa. Mesmo que você defina que o seu salário é o dinheiro todo, né? Mas aí você não pode reclamar que não pode reinvestir. Você tirou ele todo, né? Aí ficou para você. Você faz o que você quiser, né? Tá. Para administração, Paulo, então, perguntaram aí, para administração, o que é fundo de reserva? Até foi uma pergunta da Carol. E o que é capital de giro? Qual que é a diferença disso? O que para administração é uma coisa e outra não há diferença? Porque fala-se agora assim, o dentista precisaria ter capital de giro ou ter um fundo de reserva. Mas o que é isso para o administrador, para uma empresa? Capital de giro é o valor que você tem no caixa da empresa para fazer girar o seu negócio. Tem gente que usa 3 vezes o valor, tem gente que usa uma vez. O que significa isso? Que eu tenho no caixa da empresa um mês de pagamentos da empresa. Se a minha empresa, eu tenho um gasto de 10 mil por mês, eu tenho sempre 10 mil de giro. Tem gente que gosta de fazer com 3. Capital de giro é um negócio que cada um define o seu. Não existe regra também, não. As pessoas costumam a ler vários autores e começa a criar uma regra. Não tem regra. Você que define a regra. Eu quero ter na minha empresa 3 vezes o meu gasto mensal. Aquele lá é o seu capital de giro. O fundo de reserva, eu na verdade, não sei o que se trata, não. Possivelmente seria um capital de giro. Talvez a mesma coisa. Ou uma parte para reinvestimento. Pode se chamar assim, né? Eu vou fazendo um fundo de reserva para reinvestir na minha empresa. Igual faz um condomínio. Igual faz condomínio. Porque como veio a pergunta do dentista,
na cabeça dele significa alguma coisa. Então, possivelmente é uma reserva técnica, um fundo de reinvestimento, deve ser isso. Mas o capital de giro é bem claro para a administração, né? É porque às vezes o fundo de reserva, por exemplo, o dentista está trabalhando num local onde tem vários dentistas, ele paga um condomínio. Às vezes ali ele está pagando um fundo de reserva. Não sei se essa é a pergunta, mas se for, esse fundo de reserva é para o condomínio gerir novos investimentos ali para a clínica, né? Agora, para o negócio, podemos chamar de o fundo de reserva para reinvestimento. Pode ser uma opção, né? Paulinho, eu tenho uma empresa, né? Eu trabalho com um programa voltado para dentista. Então, assim, o paciente chega no meu consultório, eu faço a consulta, peço os exames complementares e faço um planejamento. Então, quando ele sai do meu consultório, a minha secretária já lança tudo. Então, o planejamento financeiro já sai pronto. Eu tenho na minha clínica, na minha empresa, uma pessoa que passa esse planejamento financeiro. Ela vai fazer essa negociação, se dá desconto, se divide. Não sou eu que faço isso. Você, na formação de administrador, você acha que o dentista precisa dessa pessoa para fazer essa negociação, ou o próprio dentista tem que fazer essa negociação? Eu acho que vai lá naquela mesma situação de saber fazer a administração do seu consultório ou não. Eu acho que se você tem essa habilidade de tratar com o seu paciente e negociar com ele, eu vejo tranquilamente isso. Você mesmo pode fazer. Se você não quer, também não vejo problema em passar. O importante estar alinhado às duas situações, porque pode chegar lá, a clínica está precisando de um caixa imediato e ela dá um desconto que às vezes você não ficou sabendo. Então, por quê? Porque precisava resolver algum problema que está acontecendo naquele momento. Então, e aí passa para um, passa para outro, o paciente conta para um, conta para outro e acaba, não é o mesmo para todo mundo, né? Mas eu acho que pensa que hoje o perfil das pessoas de uma forma geral, ele quer esse contato mais próximo, dentista, paciente, ele acha isso mais pertinente no mundo atual, no mundo moderno? Eu acho que ele gosta mais do começar e terminar. Ele quer saber se você fez um agrado para ele quer saber se essa negociação foi feita com você e não com um terceiro. Acho que esse terceiro, que ele vai ver uma vez ou outra, é só as formalidades ali, tem emissão de nota, dados de transferência bancária, boleto quando for o caso, enfim. Essas coisas. Hoje a gente a gente preocupa muito com isso, né? A hora que o paciente chega, a gente quer que ele se sinta em casa, aconchego, né? Isso faz parte da sedução. Aí, quando você passa isso para outra pessoa, talvez você está perdendo esse aconchego, esse contato face a face, né? Que é importante nessa negociação. Eu sinto isso, sim. Eu acho que eu preferia negociar diretamente com o dentista. Eu sentiria melhor. Mas eu vejo isso. Você vai hoje numa loja, o seu vendedor ele passa a venda e te entrega a mercadoria. É uma pessoa fazendo tudo, né? Cada vez mais próximo do cliente. Ele te acompanha até a porta. Exatamente. Mercadoria, né? As perguntas são para quem tem um pensamento lógico e para quem é externo ao processo, né? Então, por exemplo, você, administrativamente, você acha que cria um vínculo maior de fidelização, ou seja, a relação de confiança do paciente para com o dentista
ela é fidelizada também nessa relação financeira? Eu acredito que a grande fidelização é o produto final, quer dizer, o produto final é o trabalho seu com o seu paciente. Eu acho que isso é um agregador, mas não chega a ser, não, se fizer comigo vai fidelizar mais, ou se fizer acredito que não, eu acredito que não. Mas eu acho que você ficando mais próximo do seu paciente, cada vez melhor isso, né? E aproveitando que a gente está falando disso, hoje eu estou tendo quase uma aula particular, né? Hoje o paciente que chega no consultório para fazer esse tratamento estético, ele já chega com 3 planejamentos diferentes de outro dentista. Então, assim, hoje o dentista não tem essa visão, eu vou só nesse dentista e aí vou fazer com ele. Não, ele já chega com esse planejamento. Ou seja, é a concorrência, né? E essa concorrência, de fato, existe na odontologia, existe no shopping, existe na cerveja, existe em todos os lugares. Mas eu penso que o Rafael também pode contribuir com essa resposta. Qual a estratégia que a gente usa para que esse paciente fique conosco? Eu trabalho da seguinte forma, eu falo a verdade para o paciente. Porque muitas vezes ele vem com um planejamento de 20 lentes de contato, de todos os dentes, sendo que ele precisa de 6. Então, assim, eu acho que quando você fala a verdade, você é sincero, você passa uma segurança que esse paciente, você vai fidelizar ele nesse momento. Então, assim, eu vou perder porque eu não vou fazer 20, mas você vai fidelizar um paciente que vai te trazer o outro, que vai te trazer o outro. Então, é muito comum hoje isso, né? Eu não sei como a administração lida com isso, mas talvez, mais uma vez, o Paulinho acho que vai falar a mesma coisa, porque é a linha de raciocínio. Primeiro ser frontal, né? Você apresentar o seu produto, o seu serviço, porque é diferente você querer comprar uma Ferrari e apresentar um plano de tratamento, um orçamento de um Fiat Uno Mille. O contrário também é verdadeiro. Não adianta você buscar um Uno Mille em concessionária Ferrari, ou seja, o que você precisa fazer é ser frontal, esse é o primeiro ponto. Segundo, apresentar o seu plano de tratamento não em comparação ao que ele te apresentou. Né? Você jamais pode apresentar baseado no que ele te apresentou. Pode ser até coincidente. E mesmo se for coincidente, é o seu valor de prestação de serviço. Na odontologia, diferentemente da concessionária, de uma loja do McDonald's, de roupa, você não está entregando um produto. O produto é parte do serviço prestado. Então, mesmo que seja coincidente o plano de tratamento, você tem o seu valor agregado do seu trabalho. E aí, nós estamos contando e jogando temperando nessa receita aí tempo, experiência, capacidade, habilidade, recursos, ou seja, um monte de coisa. Para você definir o seu valor. Mas o Paulinho, vendo de fora, a visão é sempre do cliente, né? Assim, que é uma visão que cria uma relação de cliente e conosco, né, Paulinho? Eu não tenho a menor dúvida de duas coisas. A verdade sempre vence e o melhor sempre vence. Então, assim, a verdade. Se você entregou para ele a verdade, a sua verdade, você acredita, pronto. Então, não interessa o que ele fez de planejamento para trás. Eu acho que quando ele te entrega um planejamento, ele quer mais a negociação de valores do que saber se você está fazendo diferente do que os outros. Acho que tem a comparação sim, mas quando ele te entrega 3, 4 orçamentos, ele está te mostrando o orçamento, ele não é o planejamento. Eu acho que é isso, né? E você fazer o seu planejamento, mesmo que seja igual, seja mais caro, se ele gostar de você, ele vai fazer com você. E aí o que vale é a negociação, de quanto pode pagar e posso pagar, e à vista eu consigo um desconto, enfim.
E não pensar, não, eu vou fazer por X porque o meu colega dentista também fez. Não, o trabalho é seu, acho que tem um. Pode ser até mais barato, né? Não é, a questão não é ser mais caro ou mais barato, é o seu preço, né? É quanto você considera aquele serviço seu, né? O que eu penso também é que talvez o Rafael sempre nas aulas desenha montanha, né? Quando o paciente está na sua cadeira para você apresentar o planejamento, e consequentemente o planejamento do tratamento e consequentemente o planejamento financeiro, talvez seja importante você dar essas opções. Olha, se você quiser em cerâmica, é tudo em cerâmica. Se você quiser um outro material, então dá as opções que seja possível, indicado para o caso, para que ele possa decidir, né? Talvez seja uma alternativa também, porque você vai passar segurança, verdade e ainda dá opções para ele poder decidir. Exatamente. Você também não vai fazer uma coisa que você não acredita, concorda? Então você não vai dar uma opção que você não acredita que vai ficar bom. Então, se a pessoa está indo no seu consultório acreditando no seu trabalho, você vai dar 2, 3 opções, seja mais barata, mais cara, mas a que você acredita que vai funcionar, a que vai ficar bom. Aqui, né? Você não vai fazer um serviço que você não concorda com aquele serviço. Então, o importante também é isso. É sempre vender o produto que você acredita, né? E talvez, assim, se o paciente tiver uma certa resistência, agora falando para os dentistas que estão nos escutando, né? Talvez uma ferramenta, por exemplo, quando a gente vai fazer vai fazer uma casa inteira de armário, o que te seduz é a parte dos desenhos, né? Bom, aqui vai essa gaveta. Então, a forma que você tem também para passar esse planejamento para o paciente ter o entendimento, talvez seja a simulação, talvez seja o mockup. Então, muitas vezes, no meu planejamento, lá na consulta, eu já coloco o mockup dentro desse planejamento para que eu vá até aquela etapa. Então, quando eu faço o mockup, aí o paciente, aí eu apresento todo o planejamento para ele. É uma possibilidade. Mostrar para ele como vai ficar isso que você... Coloca na boca. Então, Exatamente. assim, é muito mais palpável, né? É o projeto do arquiteto, né? É a mesma coisa. Exatamente. Porque você acaba usando isso, não deixa de ser uma sedução, né? Entre Sem aspas, dúvida. porque você está colocando o projeto na boca dele e ele vai visualizar. Mais alguma coisa? Não, é isso. Essa teoria da montanha eu tenho mostrado já nos cursos que eu passo. Para você, isso serve até como uma linha de raciocínio do profissional. É você fazer o paciente entender que você está de mão dada com ele e vai subir a montanha com ele. De mão dada, nós vamos subir junto essa montanha. Aonde ele vai definir a bandeira é a responsabilidade dele, ou seja, quando você apresenta opções de tratamento, e mais uma vez sempre falo isso, o dentista não pode ser refém de uma técnica. Ele tem ferramentas dentro do consultório que ele pode apresentar, né? E ao apresentar, apresentar riscos, consequências e benefícios, e o paciente está com a bandeira na mão. Vamos subir junto essa montanha. E vamos subindo. Vamos chegar lá em cima, quanto mais em cima, mais caro. Porque você vai demandar mais tempo, vai demandar mais recurso, vai usar os materiais ou as técnicas melhores. Não significa que se você não subir no topo da montanha, você está fazendo errado. Não, desde que você acredite, né? Desde que você acredite nesse produto da bandeira, ou seja, aonde as bandeiras que você apresentar são bandeiras que você acredita. Pode não ficar o melhor resultado, pode não ser a melhor solução, mas não deixa de ser uma solução, desde que o paciente entenda, né? Quando a gente às vezes fala com o vendedor na loja, não vamos ficar preocupado não vamos medir o bolso do cliente com o seu bolso. Deixa o cliente
Não precisa preocupar em oferecer sempre o produto mais barato, porque às vezes o bolso dele é para subir essa bandeira lá em cima. Então, mostra tudo para ele. É ele que vai decidir, né? Porque o protagonista na relação comercial ou na relação de prestação de serviço é o cliente ou o paciente. Né? É ele que vai decidir. Exatamente. E por último, eu acho que a gente não pode deixar de, falta pouco tempo, mas falar das redes sociais, né? Hoje o dentista tem esse instrumento, que é um instrumento de marketing, mas eu percebo que tem muita coisa errada, né? E eu uso muito como instrumento de marketing do meu consultório, né? Eu mesmo faço isso dentro do meu Instagram pessoal. Então, na verdade, muitas vezes eu vejo agressividade, eu vejo um marketing sujo, um marketing que não é verdadeiro. Você, como administrador, Paulinho, você não é de rede social, você não tem você não gosta muito disso, mas você consegue ver quando é verdadeiro? Qual é a sua percepção? Você consegue ver quando é verdadeiro ou quando é abusivo, quando é uma coisa exagerada? Eu acho que é mais fácil da gente ver quem não está fazendo, né? É mais fácil da gente entender. Mas é muito... As pessoas julgam muito, né, Paulo? Então, é difícil, porque às vezes um julgamento de um é tão diferente do outro e a gente fica preocupado com o que as pessoas estão julgando da gente. Acho que se você sente bem fazendo o que você está fazendo, continue. O importante é isso. A minha opinião hoje levando a verdade, né, que a gente falou lá atrás. A minha opinião é que hoje não dá para sair disso. Assim, o dentista tem conhecimento, ele estudou, ele buscou todo esse conhecimento, não dá para ele simplesmente anular e jogar fora essa possibilidade que são as redes sociais. Então, eu penso que se você não tem por exemplo, eu não tenho habilidade com planilha, e eu estou admitindo isso. Então, eu tenho uma pessoa que cuida do administrativo. Só que eu tenho habilidade para trabalhar com as redes sociais, então eu vou trabalhar. Agora, tem muita gente que não tem essa habilidade, então fica algo forçado, agressivo, aí você tem que acabar usando por exemplo, o Dudu Medeiros, ele está lançando um app que ele faz o marketing para a pessoa, ele cria as postagens, ele mesmo posta. Então, assim, eu acho que o dentista ele tem que lançar a mão dessas possibilidades. Não dá para ele simplesmente ficar com medo do julgamento, sabe, Paulinho? Isso que você falou, eu concordo plenamente. As pessoas hoje deixam de fazer, se escondem atrás das possibilidades, porque tem medo do que o outro vai falar, do que o outro vai julgar. Então, você tem que colocar a sua verdade, né? E a sua verdade pode atrair, sim, pacientes, inclusive depois desse momento que nós estamos vivendo. Na hora que você está fazendo e não está se sentindo bem, é sinal que não é verdadeiro. Então, se você está se sentindo bem, é porque é verdade o que você está fazendo, né? Então, a pessoa às vezes para de fazer porque ela não tá gostando do que ela mesma está fazendo, né? Agora, tem uma máxima também, né? Porque eu também tenho conceitos bem particulares e quando eu analiso como um agente externo. Eu tento sair do foco e não olhar como um colega ou como alguém que está próximo. Tentando analisar exatamente os motivos que levaram cada um a agir de cada maneira. Nem tanto julgar. Eu tento analisar por que foi por esse caminho, por que foi por aquilo. Agora, para a administração, uma coisa é máxima. Você tem que tomar cuidado até com o que você divulga e oferece de serviço, você vai ter que ser obrigado a entregá-lo, né? Sem dúvida. Isso é importante também. Então, qualquer assim, palavrinha, tem que tomar cuidado no que fala, como fala, porque realmente é um detalhe que a pessoa vai lá no seu consultório e fala, mas você falou isso, e grava, e salva, e aí pode te prejudicar, né?
Nós estamos vivendo um momento que as redes sociais, elas são aliadas, mas ao mesmo tempo ela pode trazer problemas, né? Porque se você divulga uma coisa e não cumpre, você vai ser acionado de alguma forma. Você né? tem que ter competência para entregar o produto sedutor do marketing, né? Essa é a grande questão. O dentista, ao entrar no marketing, ele tem que entrar com toda a energia possível. Mas o cuidado você tem competência. Não é competência de habilidade, porque habilidade é treino. Você estudou e tem competência específica naquela área, naquela ferramenta de administração, de técnica para entregar. Esse é o grande problema. Você precisa oferecer e divulgar o que você é capaz de fazer. Exatamente, concordo. A Giovana colocou: ser bom no que faz é obrigação. A maneira de se entregar um trabalho que é o diferencial. Talvez seja isso mesmo, né? Assim, entregar. E eu vou só aproveitar que nós estamos no fim. Amílcar Rocha, um grande amigo da Bolívia, de Cochabamba, Paulinho. Amílcar Rocha é um dos grandes administradores de clínica. Na realidade, ele é um grande dentista e ele aprendeu a administrar. É um dos dentistas mais famosos e competentes da Bolívia. Na realidade, me permita, se não é um dos mais, é o mais famoso. É o sucessor da lenda Rafael Roca. Um abraço, Amílcar. E é um genial para administrar. Mas é o que você falou no início da live. Ele se atinou há muito tempo e seguiu o caminho da administração. Ou seja, ele foi estudando para poder entregar o produto que ele tinha capacidade e competência e ele conseguiu administrar e gerir de maneira bem racional todos os negócios dele envolvidos na odontologia. Né? O que eu vejo também assim, eu tenho a clínica, tenho o ensino, a gente começa a ter a possibilidade de empreendedorismo, né? Mas tem que ser voltado na odontologia. A gente, quando inventa muito fora da nossa área, o dentista ele se perde um pouco, né? Então, o que eu tenho de visão e o que eu penso que tem que ser aplicado quer abrir o leque, quer ser empreendedor, mas você tem que fazer voltado para a odontologia. Não dá para você ficar aí viajando. Eu uma vez montei um café, né? Falei, não, vou montar um café porque eu gosto de cozinhar. Falei, tá louca, né? Porque cada café era R$5, o bolo 10. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero mexer com isso aqui nunca mais. Então, assim, a gente tem que trabalhar dentro do que a gente tem conhecimento, porque aí abrem as portas, né? Eu acho que o dentista ele tem total possibilidade de ser empreendedor a partir do momento que ele tem domínio, né? Então, é por isso que é importante a gente saber onde investir, saber o caminho que quer, para que você seja empreendedor, mas esteja na sua mão, né, Paulinho? Porque quando se é possível crescer na sua área, continue nela, né? Sempre é a melhor opção. É o que eu indico, né? Eu acho que a gente, assim, eu com 41 anos, o Rafael com 45, a ideia nossa, verdadeira. A ideia é isso, é construir algo, porque sempre perguntar, odontologia, você fica rico com a odontologia? Eu acho que a odontologia te dá a possibilidade de você viver muito bem, né? Mas eu não vejo, né? Igual você fala, esse dentista que quer... Para mim, o dentista que quer ser rico na odontologia, ou ele vira empresário, ou ele tem que sair da profissão agora, porque dá tempo dele ficar rico. Fazer odontologia não é para ser rico, é para viver muito bem. Rico é aquele que para de trabalhar hoje e consegue viver no mesmo padrão de vida o resto da vida, com o dinheiro que ele guardou. Na odontologia não é possível, na via de regra, na maioria esmagadora. Então, assim, a administração ela entra para nos ajudar no entendimento desse plano de negócio de vida, né? Você precisa ter um planejamento de vida, de saber o que você quer. Se você quer parar de trabalhar com 50, com 60, com 70, se você quer ser rico na profissão, sai agora, dá tempo. Até porque você ajuda quem quer viver da profissão. Esse é o meu conselho. Eu quero ser rico na odontologia. Vaza, pega descendo, desce o tobogã e sai logo. Deixa o lugar para quem ama a profissão. Porque não vamos ser ricos na odontologia, você vai viver bem.